Salve, salve pessoal, tô aqui Carlos Costa na companhia de Guilherme Longo nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo para repercutir mais notícias sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1. Isso depois da confirmação de que Daniel Ricciardo substituirá Nick De Vries na AlphaTauri já a partir do GP da Hungria. Isso, claro, tem um impacto na situação do Sérgio Pérez, mas agora o Checo tem mais dois concorrentes aparentemente nessa briga por se manter na Red Bull, né? E esses dois caras, claro, de fora do grupo de energéticos aí na Fórmula 1. Mas vamos por partes. Estamos falando, claro, como vocês viram no título de Leclerc e Norris, mas antes eu queria, Gui, recapitular contigo como essa situação toda da AlphaTauri, primeiro, impacta o Sérgio Pérez na Red Bull também. Seja muito bem-vindo. É isso aí, salve, salve, Carlos. Um abraço a todo mundo que está assistindo o nosso vídeo. Tem um impacto bem claro, a ponto de, num primeiro momento, alivia a situação de Checo Pérez. Checo Pérez agora ele não tem uma sombra direta que pode tirar a vaga dele esse ano. A gente já começa a pensar no como isso pode impactar ano que vem. A sombra direta seria o próprio Ricciardo, né? Caso o Isso. De Vries ficasse na AlphaTauri. Porque até então a gente falava, né? O Ricciardo poderia ser uma opção para substituir o Pérez no meio do ano, se a Red Bull ficasse de saco cheio. Agora, com o Ricciardo tendo uma vaga confirmada na AlphaTauri, a situação do Pérez é um pouco mais garantida até o fim do ano. Aí depende muito dele. O Pérez precisa entregar resultados. Ele tem que deixar de ser esse piloto de 5 eliminações consecutivas no Q2, ele tem que voltar a fazer pódio, tem que brigar por pole position, por segundo lugar. O próprio Marco falou, Pérez é vice-líder do Mundial. Não temos motivos para substituí-lo agora. E é importante o uso da palavra agora aqui, porque no final do ano que vem, aí a situação é outra. E no caso do Ricciardo já confirmado na AlphaTauri, eventualmente para 2024, Daniel pode ser uma ameaça, claro, ao Checo Pérez na Red Bull. Mas vale lembrar até que o Checo tem contrato até o fim de 2024, só que agora, além do Ricciardo, que é, eu acho que a ameaça óbvia, né, Gui? A gente tem Charles Leclerc e Lando Norris. Que história é essa? Ricciardo, então, pode não estar na pole para ser o sucessor do Checo Pérez na Red Bull, né? Aí já olhando para um futuro mais a médio prazo, o portal italiano Fórmula 1 trouxe aí uma reportagem muito interessante nessa quarta-feira falando que a partir de uma sugestão da Liberty Media, a Red Bull estaria procurando um segundo piloto um pouco mais aguerrido, que possa bater mais de frente contra Verstappen. Porque o que a Liberty Media quer? Tudo bem uma equipe só estar disputando o título, mas que pelo menos os dois pilotos estejam na briga, que é claramente o que não está acontecendo agora. A gente tem uma Fórmula Verstappen e o Pérez mal consegue se aguentar contra o pessoal do pelotão do meio, apesar de ainda estar em segundo. Então veio essa sugestão aí da Liberty Media e, segundo a reportagem do Fórmula 1, a Red Bull teria dado os primeiros passos, as primeiras conversas iniciais com o Charles Leclerc. A gente já tem Helmut Marko falando também de Lando Norris, falando que o Norris tem um bom relacionamento com o Verstappen. Então são dois nomes que surgem aí, não necessariamente para 2024, talvez para 2025 até. Vamos lembrar, Leclerc tem contrato com a Ferrari até o fim de 2024, Lando Norris com a McLaren até o fim de 2025. Essa questão contratual é importante, embora, claro, a gente possa eventualmente ter uma compensação financeira para uma quebra de contrato, mas de qualquer forma acho que sim, que é uma opção mais de médio prazo, seja Leclerc ou Norris, frente à possibilidade do Ricciardo substituir o Checo Pérez na Red Bull. Mas entre os dois, Leclerc e Norris, qual que você acha que faz mais sentido para a Red Bull, Gui? Olha, eu acho que em termos de quem tem... Os dois têm muito potencial, são dois grandes pilotos. Eu acho que eu pessoalmente escolheria o Leclerc. Eu acho que é um cara que... Tudo bem, ele não vive o melhor momento ali na Ferrari nesse momento, mas já provou no começo do ano passado que com o carro bom ele consegue fazer alguma coisa. O Norris, ele já tem uma pole position, tem pódio, quase venceu o GP da Rússia, mas falta pra mim ver aquela prova de tipo Norris com um carro que pode estar lutando constantemente ali na frente. O Leclerc já tem isso. Então acho que nesse ponto a experiência do Leclerc frente a habilidade do Norris pode fazer um pouco a diferença, então eu iria com o Monegasco. Mas corrija-me se eu estiver errado. Essa é a sua opinião. Você acha que Marko, Christian Horner vão pensar desse jeito? Aí já é bem diferente. O que se passa na cabeça de Helmut Marko, não sei nem se Helmut Marko entende. Mas realmente, aliás, se for pra gente parar pra ver num termo mais mundo do business, talvez seja mais fácil tirar Lando Norris da McLaren, apesar do contrato ser mais extenso, do que Leclerc da Ferrari. Talvez isso possa ser um fator importante. E a Ferrari também reage em meio a esses rumores, a gente vai explicar isso na sequência, mas antes eu queria abordar um aspecto que
me salta aos olhos, pelo menos, Guilherme, que é o Verstappen aceitando isso tudo quietinho ali, ter um novo companheiro para bater de frente, lembrando que na época entre 17 e 18 ali, 16 o Verstappen chega na Red Bull no meio do ano a partir do GP da Espanha, 17 e 18 a gente tem 2 temporadas completas de Verstappen e Ricardo, eles sim batiam de frente um com o outro e com direito até a acidentes, né? Sim. O Max aceitaria ter eventualmente um Leclerc ou um Norris, e eu acho que a relação pessoal do holandês com esses dois pilotos pode ser um aspecto determinante em prol de um e contra o outro. Como é que você vê isso? Inclusive vamos lembrar aí pra galera que tá assistindo, né, o Verstappen chega na Red Bull em 2016 na 4ª etapa da temporada. Então, por mais que não tenha sido completa, foi a maior parte, né? Numa temporada de 20 corridas, ter perdido só 3 não é lá muita coisa. O Ricardo bate o Verstappen em 16 e 17, e aí 18, que é o último ano do Ricardo na Red Bull, que termina na frente é o Verstappen. E do meio da temporada em diante já sabia que o Ricardo iria para Renault no ano seguinte. Isso, já estava confirmado. Inclusive foi uma grande pauta de Drive to Survive na primeira temporada. Em termos do Verstappen, eu não sei se ele estaria muito disposto a bloquear alguém. Eu acho que a única pessoa hoje que eu veria o Verstappen bloqueando é Hamilton. Porque a gente sabe que o negócio ali foi tenso e teria também o próprio receio da parte da Red Bull em ter um Hamilton ali. Leclerc ou Norris, eu acho que o Verstappen é meio indiferente, sabe? Eu acho Até que o Verstappen... Leclerc, porque tiveram suas tretas em 2019. Tiveram, mas na Fórmula 1 o Verstappen sempre esteve à frente do Leclerc, né? Eu acho que ele tá um pouco confortável nesse sentido de saber é a equipe dele, é o carro que ele tá acostumado e o momento é dele. O Leclerc chega como o cara que tem que correr atrás, se isso acontecer. Então eu acho que o Verstappen estaria relativamente tranquilo, qualquer um dos dois. Agora vamos abordar a situação da Ferrari, porque não é só na Red Bull que o Leclerc está sendo especulado. Também há a informação de que a Aston Martin vê ele como um potencial sucessor ao Fernando Alonso. E aí, a Ferrari, claro, reage no sentido de focar em ter pelo menos um piloto garantido para além de 2024. Aqui vale pontuar, né? Tanto o Leclerc quanto o Sainz tem contrato até 24, né? O Gui pontuou a situação contratual do Charles, mas o Carlos também está no mesmo prazo de contrato, embora tenham conseguido esses vínculos até o fim da próxima temporada de maneiras bem diferentes. Então, o Sainz conseguiu uma renovação depois de uma primeira temporada, o Leclerc já foi renovado de 5 anos. em 20, na época que o Vettel, aliás, já tinha sido demitido antecipadamente, mas a Ferrari aparentemente está focando em renovar o quanto antes com o Leclerc, né, Gui? A gente tem a informação, né, de que a Ferrari já iniciou algumas conversas com o Leclerc, o Sainz determinou como prazo esse período aí entre a temporada 23 e 24. E para a Ferrari é importante, né, pelo menos manter um dos dois, porque uma equipe que está nesse projeto eterno de recuperação, perder os 2 pilotos de uma vez é muito complicado, porque vem 2 pilotos novos, não falo nem de idade, mas de novos de Ferrari, e que aí vão ter que se acostumar com uma atmosfera totalmente nova, ninguém vai assumir o posto de líder naquele momento. Então, para a Ferrari é importante. E até, entrando aí na seara de rumores, é bom lembrar que uma notícia que circula aí desde a semana passada é que a Ferrari, caso perca Carlos Sainz, iria atrás, inclusive, de Alex Albon. O ângulo tailandês aí tá mandando bem desde que voltou ao grid da Fórmula 1 como piloto titular pela Williams, e é uma opção para substituir Sainz. Lembrando, mais uma vez, a Ferrari de fato foca nesse momento, para além de resolver a situação de pista, né, e tentar a renovação com o Leclerc, que é aliciado aí por outros players de mercado. Agora, isso impacta o Sainz, né? Sainz que, aliás, já foi especulado na Sauber/Audi, chegou na até... Alpine. Eu ia mencionar isso, teve uma leve especulação na Alpine, mas acho que o rumor de Sauber é um pouco mais... forte até pela chegada da Audi. De todo modo, isso impacta também o próprio Ricardo, né? Porque uma vez que ele volta ao grid com uma AlphaTauri cambaleante, quiçá a pior equipe do grid, e já vê a possibilidade de não ser promovido a Red Bull, o que sobra para um piloto já dos seus 34 anos? Vai ficar na AlphaTauri por quanto mais tempo, se for esse o caso, né? Vamos usar um termo aí um pouco de futebol americano, é a Hail Mary, é a última tentativa do Ricardo. Se não der certo na AlphaTauri, não vai dar certo em nenhum outro lugar. Só que pro Ricardo é uma faca de 2 gumes muito interessante, porque se dá certo, se ele se credencia a ir pra Red Bull, a Red Bull vai ter no Ricardo o cara que bateu de frente com o Verstappen. O único cara que bateu de frente com o Verstappen nesses anos todos. Então, consistentemente, Red Bull, consistentemente, a ponto de fato bater o Verstappen em 2 das 3 temporadas. Então,
não seria de todo ruim para ele entregar uma boa performance esse ano e se credenciar para a vaga do Pérez, porque aí a Red Bull estaria matando dois coelhos. Acaba com o problema do Pérez e traz um piloto que comprovadamente foi bastante competitivo na Red Bull numa época que a equipe não era tão competitiva assim. Ricardo tem 7 vitórias com a Red Bull entre 2014 e 2017, sendo que 3 delas em 2014, que claramente era um carro bem abaixo nesse nível aí da era híbrida. E sobre o então tetracampeão mundial consecutivo Sebastian Vettel, né? Aquele ano foi o último, aliás, do piloto alemão na Red Bull. Agora, pensando de maneira mais focada na AlphaTauri, mas no outro cockpit, a gente fala do Tsunoda, foi até citado pelo Marco, né? Elogiado Sim. aí pelo bom velhinho, como a gente brinca aqui no motorsport.com. E a vaga do Tsunoda? Você acha que ele fica pro ano que vem? Temos aí a possibilidade já ventilada de Alex Palou, piloto espanhol da Chip Ganassi na IndyCar, que lidera a temporada agora e foi campeão de 2021, surgir também. Eu queria um pouco da sua visão sobre esse cockpit e eventualmente outros rumores de mercado ou palpites. Eu acho que hoje dá para falar de 4 candidatos reais. Talvez a gente pode até tirar um pouco mais para trás, como um azarão. Mas Tsunoda, potencialmente podendo manter a vaga, Alex Palou, Liam Lawson e Ayumu Iwasa, que hoje é o principal piloto da academia da Red Bull na Fórmula 2. Mas depende também de superlicença, né? Exato, depende dele também entregar os próprios resultados. Por isso que eu coloco o Iwasa como um pouco mais azarão. Liam Lawson foi muito elogiado por Helmut Marko recentemente, falou que está fazendo um trabalho excelente na Super Fórmula no Japão, e até é importante trazer esse paralelo. O Lawson está fazendo o mesmo caminho que o Gasly fez. O Gasly correu na GP2, foi para a Super Fórmula, inclusive disputou algumas corridas aleatórias antes de estrear na Fórmula 1. Então, dá para ver que ao fazer esse tratamento, a Red Bull entende que o Lawson tem uma importância ali. Palou, para Red Bull como um todo, eu não falo nem AlphaTauri, para Red Bull como um todo, ter um piloto com uma boa penetração no mercado americano é importante. Palou pode ser espanhol, mas é um campeão da Indy que está encaminhando o bicampeonato, numa situação em que a Red Bull já está olhando para o mercado americano de forma mais séria por causa da parceria com a Ford Sim. a partir de 2026. Então, ter um piloto ali é interessante. E o Tsunoda, que foi, como você mencionou, bem elogiado por Helmut Marko, que falou, ele está fazendo um bom trabalho, é que o carro não deixa ver. Então, o Tsunoda também, aos poucos, pode ir se credenciando aí para um 4º ano de AlphaTauri. O Tsunoda, que no longo prazo também é um nome ventilado para a própria Aston Martin, que terá a companhia da Honda ali como parceira de motores a partir de 2026, né? Mas aí já é um salto muito grande no tempo. E vamos ver como que o mercado se desenrola, né? Eventualmente, se o Albon for para a Ferrari, pode sobrar 2 vagas na Williams, Logan Sargent pressionado, Toto Wolff tentando viabilizar Mick Schumacher na própria Williams. Enfim, a gente vai trazendo para vocês as atualizações aqui no canal do motorsport.com e, claro, convidamos você até por isso a fazer a inscrição e ativar as notificações, que aí vocês recebem os alertas dos vídeos aqui no canal. Além disso, palpitar aqui sobre o mercado da Fórmula 1 para o ano que vem e deixar o like, galera. Muito importante que você já deixe a sua curtida, então like, inscrição, notificação ativada. Cogite também ser assinante do nosso clube de membros, clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player e aí você confere os nossos pacotes de conteúdos, incluindo lives exclusivas com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que por tantos anos chefiou o departamento de motores da Renault na Fórmula 1 para os assinantes do nível hard. Eu e Guilherme Longo vamos ficando por aqui, até a próxima, grande abraço.